Economista que apoiou abertamente o Lula, agora pula do barco e fala que está sem esperanças para 2025. Agora, senhora, vamos entender então e fazer uma reflexão de Natal aqui, como tudo o que ela falou serve como hipocrisia, para entendermos que nada funciona quando o Estado está estrangulando a atividade privada no Brasil. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Helena Landau, que uma breve pesquisa, quando você coloca no Google, aparece. Helena Landau, uma economista e lobista brasileira, com atuação na implementação de reformas estruturais no Estado brasileiro, em meados da década de 90, migrou para o ramo do direito, tornando-se uma voz principalmente nas questões ligadas ao setor energético brasileiro. Pois bem, senhora Helena Landau, uma economista que apoiou reformas estruturais na economia brasileira nos anos 90 que foram tão importantes. Essas mesmas reformas, ou os fundamentos dessas reformas, foram simplesmente jogados por água abaixo quando a senhora e tantos outros economistas apoiaram Lula, que tem uma história de corrupção por trás, intervencionismos e gastos públicos. Como pode, não é mesmo? Pois bem, numa coluna escrita bem objetiva e curta no Estadão, na sexta-feira, dia 20 de dezembro, vamos olhar o que a Helena Landau colocou e em cima dos principais pontos eu farei as minhas observações, mostrando o tamanho da hipocrisia dessas pessoas que pertencem ao Estado, direta ou indiretamente. Pois bem, para não ler toda a coluna, que vale a pena, é curta, é objetiva, eu separei alguns pontos principais que ela mencionou. Então vamos abrir aspas para ela, enquanto eu deixo aqui na tela para quem quiser procurar a coluna, consegue ler na íntegra. Basicamente, Helena Landau falou que a sociedade não confia mais nas instituições e que, abre aspas, deveriam colocar o interesse público como prioridade, são os primeiros a cuidar do seu pirão. Ou seja, os políticos deveriam colocar o povo em primeiro lugar, mas eles olham para si. Você em algum momento acreditou que o político está preocupado com o povo, senhora Helena Landau? De verdade? Mesmo? Mas vamos primeiro falar dos principais pontos e depois nós fazemos aqui as devidas intervenções. Ela também seguiu falando que é um absurdo quando o Lula veio a público e falou que o único problema no Brasil são os juros. Quando ele falou isso logo depois que ele saiu do hospital, falando que o Lula está descolado da realidade e que a dívida em seu governo saiu de 71% do PIB para terminar, a continuar nesses níveis, em mais de 85% do PIB quando ele sair do governo, se ele sair em 2026, quando terminar esse mandato. 14 pontos percentuais do incremento da dívida brasileira, que isso representa desvalorização da moeda brasileira e, consequentemente, inflação e aumento da pobreza. Falou que o pacote de corte de gastos, que também já tivemos oportunidade de analisar aqui nesse vídeo, que não corta gasto nenhum, nem ataca o centro do problema, segundo Helena Landau, claramente, o pacote é decepcionante, que ele não reverte as expectativas de incremento da dívida brasileira frente ao PIB. Falou que seria óbvio que os parlamentares não endureceriam o pacote. Acreditar nisso seria uma ingenuidade, segundo ela falou. Agora sim eu concordo com você, mas não dizer que você ou a senhora acreditava que políticos estão preocupados com o povo. Há exceções, mas na grande maioria
Por favor, senhora Helena Landau, menos ingenuidade e mais racionalidade com a verdade da infame política brasileira. Pois bem, ela seguiu aqui, falando que a sociedade realmente não confia mais em nenhuma das instituições, que os parlamentares não cumprem as decisões do STF, que o STF pratica decisões que sequer estão na Constituição, que as emendas parlamentares não têm transparência alguma. São mais de 50 bilhões de reais gastos do dinheiro público sem transparência alguma. Eles aceitam cortar dinheiro de educação, da saúde, mas as suas emendas parlamentares têm que estar intactas. E a senhora acreditava em políticos, senhora Helena Landau? Volto e friso nesse ponto. Pois bem, ela mencionou que Lira, presidente da Câmara, tem a sua própria estatal, palavras dela, que chama Docas de Alagoas, e que a indicação política, ou as indicações políticas, já começaram. Alcolumbre sequer assumiu o cargo que deverá assumir dentro do governo agora em janeiro, e as indicações políticas para aqueles lugares que ele terá influência já estão rodando no balcão de negócios conhecido como Brasília. Ela falou também que 5 ministros indicaram suas esposas para os seus respectivos tribunais de contas dos seus estados. Um juiz relata um processo e ele está diretamente envolvido nesse processo. 134 mil filhas de militares são pensionistas, juízes são presos por venda de sentenças. E ninguém, nenhuma mídia abre a boca, ninguém fala absolutamente nada. Todo mundo naturaliza e normaliza a corrupção no Brasil. Inclusive nós, ou aqui em São Paulo pelo menos, e tantas outras capitais, com medo de sairmos às ruas. Quando saímos, deixa o celular no bolso, não tira relógio, tira carteira. Afinal de contas, podemos ser mortos por um mísero celular ou por um relógio. Essa é a realidade brasileira, com todo o descaso dos políticos, que eu não sei como a Helena Landau surpreende que esses políticos não estão preocupados com a vida brasileira. Isso não é de hoje, isso é de sempre. Foi difícil acreditar, senhora Helena Landau, aonde a senhora estava nas últimas décadas. Falou também, inclusive, que o STF perdoa criminosos e permite que esses criminosos voltem a, inclusive, fazer negócios com o Estado. Podemos ver, por exemplo, os irmãos Batistas, a Isa Odebrecht, que chama Novo Honor, João Vacari Neto, o ex-tesoureiro do PT, que está indicando diretores para o conselho da Petrobras, todos os fundos de pensão já dominados novamente pelas figuras do PT, Zé Dirceu falando que quer voltar à cena da política brasileira, Lula, retirado lá de dentro da sua hospedagem da Polícia Federal, de volta à cadeira mais importante. Pois é, como a senhora acreditou. Falou, inclusive, que não tem esperanças para 2025. E tudo isso foi intitulado O Pessimismo que vai muito além da economia. E aqui eu quero brevemente tomar uns minutos para fazer as breves reflexões. Passou da hora de nós deixarmos a ingenuidade de lado e entender que o Estado não é ninguém. Ele não é mais do que um ente abstrato. Você não sai à rua dando bom dia, boa tarde, boa noite ao Estado. O Estado é formado por indivíduos esses que têm sempre os seus próprios interesses à frente dos outros. Claro que eles precisam dizer que é para o bem da população e para o seu bem, mas eles sequer te conhecem. Não sabem as suas dores, não sabem os seus problemas, não sabem o buraco que você cai na sua rua, nem se você está preocupado em sair à rua com o teu celular ou não. Eles não estão preocupados com isso. Eles não te conhecem. Como é que nós depositamos uma confiança tão grande em pessoas que nós sequer conhecemos? Como é que você pode chamar um sistema como o brasileiro de democracia, onde grande parte dos parlamentares são eleitos não pelo voto direto, mas puxados por coeficientes eleitorais? Uma vez lá, eles conseguem fazer e desfazer leis que têm a ver com aquilo que eles querem e a sua bancada de lobby quer. No Brasil, durante esse ano até o momento, mais de 94 mil ações foram tomadas ou decididas pelo Supremo Tribunal Federal. 82% delas foram monocráticas. Um juiz, que não é eleito, muda por completo a sua vida. Isso é democracia? Nos Estados Unidos, no mesmo período, a Suprema Corte Americana tomou 60 decisões. Não são 60 mil, porque aqui foram 94 mil. São 60 decisões. Apenas isso. Eles não aparecem em público. Aqui no Brasil, eles viraram todos palanques políticos para suas ideologias claramente
a favor do establishment, a favor da esquerda, do controle centralizador e do autoritarismo. Enquanto isso, o parlamento brasileiro negociando com o balcão aberto os bilhões de reais. Quer saber um detalhe? Hoje, o orçamento brasileiro de mais ou menos 2,3 trilhões de reais, 95% desses 2,3 trilhões de reais é orçamento obrigatório, gastos obrigatórios, em que o governo precisa pagar para manter a máquina pública rodando. Sobra apenas 5%, isso em 2024, em 2030, ao crescimento das despesas obrigatórias como está, simplesmente não haverá mais espaço no orçamento para gastos discricionários, os chamados gastos não obrigatórios como investimentos. Pois bem, apenas 5% do orçamento total, menos de 200 bilhões de reais, representa os gastos discricionários. Desses menos de 200 bilhões de reais, 50 bi são emendas parlamentares, que nesse pacote de corte de gastos que não corta nada e não ataca o centro do problema, eles desidrataram falando que as emendas parlamentares, de 50 bi, não podem ser congeladas, caso o crescimento dos gastos obrigatórios continuem espremendo os gastos não obrigatórios. Corte da saúde, da educação, de infraestrutura. Foi isso que eles falaram abertamente. Mas não cortem as emendas parlamentares. E pessoas tão experientes e inteligentes como a senhora Helena Landau, acreditando nas instituições brasileiras? Ora, faça-me o favor. Não sejamos tão ingênuos. E isso faz parte da dinâmica política. Enquanto as pessoas não perceberem que o Estado ele é imoral por natureza, nós continuaremos depositando, entregando as nossas vidas na mão de terceiros. Terceiros esses que nós sequer conhecemos, que nunca nos viram, que não sabem o nosso nome. Ora, como é que você deliberadamente, voluntariamente, entrega decisões tão importantes da sua vida na mão de burocratas que não te conhecem? Como poupar o seu dinheiro? Quem cuidar da sua aposentadoria? Por que cuidar do seu fundo de amparo ao trabalhador? Uma parte que retiram do teu salário e deixam lá rendendo nada. Muito abaixo da Selic, o teu FGTS, que você deixa lá guardado ou apoia essa bizarra e imoral lei que rende menos de 5% ao ano quando a Selic já está acima de 12% ao ano. Poderia te dar um retorno muito maior. Mas o governo usa teu dinheiro, fala que é para sua proteção, mas ele acaba subsidiando esses amigos do rei, que o STF libera, que a senhora Helena Landau falou. E ao liberar, colocam ele de volta ao Estado, usando o teu dinheiro para financiar as obras das empresas que eles comandam. Como, por exemplo, obras do PAC, que fazem acordos com o governo. Ora, não é tão difícil de imaginar. Inclusive, os fundos de pensão das principais empresas estatais, que esses pensionistas têm uma dedução mensal no seu contra-cheque para recompor os bilhões de reais que foram desviados nas antigas gestão petista, que agora todos eles estão de volta novamente, indicando todos os diretores e os presidentes do fundo de pensão que nunca trabalharam com gestão de patrimônio para gerir, por exemplo, na Previ, mais de 270 bilhões de reais de aposentados. Ou seja, não é gerir, é direcionar o dinheiro para aqueles projetos que o Lula comanda. E você acredita na instituição brasileira ou nas instituições? Claro que agora está escancarado, está depravado, mas convenhamos, o Brasil sempre funcionou dessa maneira. Qual o teu grau de ingenuidade em acreditar em pessoas para comandar a sua vida, determinarem o seu destino, se eles sequer te conhecem e o foco sempre foi controlar o orçamento? Controle o orçamento, controle as pessoas. Quando você para pensar que o Estado é isso, o Estado são essas poucas cabeças que comandam e precisam dizer que estão preocupados contigo para que você entregue de mão beijada os orçamentos trilionários em suas mãos e eles fazerem o que bem quiserem com o seu dinheiro. Eles gastam, inclusive, muito mais do que arrecadam, produzindo déficit, gerando, obviamente, uma desvalorização da moeda, portanto, uma inflação, aumento do empobrecimento e pessoas que dependem mais do Estado. Tudo isso pode parecer uma conspiração, mas será mesmo que eles não entendem sobre isso? Que eles não percebem que a dinâmica da dívida brasileira empobrece as pessoas que passam a depender do Estado e por distribuição de miséria, de migalhas, eles acabam comprando o voto direto e indiretamente dessas pessoas para se perpetuarem no poder e as pessoas, sem perceber, voluntariamente os agradecem. Olha só, que coisa mais tragicômica. Fica claro perceber. Portanto, você que adora apoiar o Estado, lembre-se que ele é formado por cabeças, por indivíduos que têm sempre o seu interesse na frente dos outros.
Você não tem o seu interesse na frente dos outros? Isso faz parte do ser humano. Só que quando todos nós comandamos as nossas vidas com moralidade e verdade, significa que a gente só vai conseguir prosperar se nós oferecermos produtos e serviços de qualidade que voluntariamente os consumidores optem por eles. Isso significa que ao pensarmos individualmente em nós primeiros, a gente só vai conseguir prosperar ao agregar valor para um conjunto da sociedade. E isso é prosperidade. O que te venderam, a ideia é que pensar em você primeiro é egoísmo, é maldade tua. Mas não, isso é uma ideia para vender, para você apoiar esses grupos coletivistas que pedem que um grupo de burocratas individuais acabem comandando as suas vidas. Não faça isso, não tenha essa ingenuidade. Aproveitemos essa janela de Overton, ou seja, a aceitação de novas ideias por parte da sociedade, que Milei tem impulsionado muito bem com as suas ideias da Escola Austríaca de Economia, que é justamente a escola que eu defendo e que eu luto, onde o indivíduo está à frente do coletivo, para agregar valor na sociedade e assim todos prosperarmos. Isso não é egoísmo, isso é agregar valor para um grupo. Caso contrário, de forma livre, os consumidores não optariam por seus produtos ou pelos seus serviços. Portanto, não acredite no Estado, não acredite nas instituições. Elas não estão lá para fazer o teu bem, porque lembre-se, a instituição ou as instituições não são nada sem aqueles indivíduos que os compõem. E o ser humano se entrega ao poder, ou grande parte dele se entrega ao poder. Lembre-se que Hayek, que eu tenho muitos livros dele aqui, mostra no livro Caminho da Servidão como os piores apenas chegam ao poder. Porque não há incentivo para quem é moral, inteligente, ético. Em grande parte, você tem uma série de exceções a seguir a partir de um momento dentro da política, porque ali os favores escusos simplesmente rolam a céu aberto. E você que consegue ter um valor agregado na sociedade privada acaba desistindo, uma vez que os incentivos são perversos lá dentro. E você, enquanto empreendedor, bom executivo, bom funcionário, inteligente, consegue agregar valor e ter um incentivo financeiro maior fora da política. Por isso passam aqueles que são simplesmente, em grande parte, os imorais. E essas pessoas são aquelas que passam a compor o Estado e decidir por você e pela sua família. Você vai continuar permitindo isso? Eu acho que não faz nenhum sentido. Acorda, senhora Helena Landau. Quem sabe ainda dá tempo da senhora e tantos outros seus companheiros pedirem desculpas pela irresponsabilidade que vocês fizeram de apoiar a imoralidade, a corrupção e quem prometeu gastar muito mais do que arrecadar, ou seja, fazer exatamente o que ele está fazendo, cooptando os adversários com privilégios e cooptando as instituições para dominarem, cercearem, censurarem, calarem e controlarem o povo brasileiro. Você não tinha percebido isso? Como não? A senhora tem capacidade para isso. A senhora e os seus amigos. Seguimos.